Olá, gente querida! Começamos o mês de setembro, um mês especialmente dedicado à Sagrada Escritura. No dia 30 de setembro, celebramos a memória de São Jerônimo, patrono dos estudiosos da Sagrada Escritura, e por isso o mês de setembro no Brasil é, de modo especial, dedicado à Bíblia Sagrada. Vamos então nos dedicar mais e mais ao estudo, à oração e à evangelização. O Papa Bento XVI, na Verbum Domini, organiza esse esquema de modo tão belo. A palavra de Deus na Sagrada Escritura deve ser um caminho de estudo, precisamos conhecê-la, estudá-la, aprofundá-la, é a formação bíblica. Mas também a palavra de Deus é para ser contemplada, orada. A oração, a comunhão com Jesus Cristo, nasce da meditação da Santa Palavra de Deus. E a Santa Palavra de Deus é também a força para a missão, para a evangelização, para o trabalho missionário. O texto do Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 4, versículos 38 a 44. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque foi para isso que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, encontramos no texto do Evangelho de hoje um esquema temporal. O texto começa dizendo que Jesus saiu da sinagoga no sábado, depois do culto sinagogal. O culto na sinagoga no sábado geralmente começava às 9 horas da manhã e ia mais ou menos até 11 horas, 11h30. De modo que as pessoas saíam da sinagoga e iam para casa comer alguma coisa. Recordem que era sábado, comem exatamente a comida que estava reservada do dia anterior. No sábado, não se pode acender o fogo, nem preparar a comida em casa. Depois, a partir do versículo 40, encontramos a expressão ao pôr do sol. Ao pôr do sol, acontece, aqui no texto, um sumário de milagres. É uma notícia genérica sobre muitos milagres realizados por Jesus. E terceiro, a partir do versículo 42,
temos outra expressão temporal, ao raiar do dia, portanto, no dia seguinte. Na verdade, depois do pôr do sol, já é o dia seguinte. Nós temos então, primeira observação temporal, depois que Jesus saiu do culto na sinagoga, mais ou menos pelo meio-dia. Segunda informação temporal, ao pôr do sol. Terceira informação temporal, ao raiar do dia seguinte. E o que acontece nesses três momentos? No Novo Testamento, sobre os milagres que Jesus realiza, nós temos duas modalidades: relatos de milagres e sumários de milagres. O relato é a narrativa de um milagre concreto, com uma pessoa concreta. Por exemplo, no texto do Evangelho de hoje, o texto começa com a narrativa do milagre da sogra de Pedro. Aqui é um relato de milagre. No versículo 40, começa um sumário de milagres. É um resumo da atividade de Jesus como taumaturgo, como aquele que cura. E nos relatos de milagres, quais tipos de milagres aparecem no Novo Testamento? Sobretudo, 4. As curas de enfermos, de pessoas doentes. Os exorcismos, isto é, Jesus liberta as pessoas das garras do espírito impuro. A ressurreição. Nós temos no Evangelho de Lucas um texto próprio somente de Lucas, a ressurreição do filho da viúva de Naim, em Lucas capítulo 7. É um texto próprio de Lucas, a ressurreição do filho da viúva de Naim. E, finalmente, milagres de domínio da natureza. Por exemplo, a multiplicação dos pães, a transformação da água em vinho, a tempestade acalmada, Jesus que caminha sobre as águas. Todos estes são milagres de domínio sobre a natureza. O que encontramos então no início do texto do Evangelho de hoje? A cura da sogra de Pedro. A cura é muito simples, narrada de modo muito breve, mas o que é muito importante no texto da cura da sogra de Pedro é a conclusão. Ela estava acamada, com febre. Recorde que no mundo bíblico, alguém que está acamado é praticamente como se estivesse morto. A febre muitas vezes é atribuída também a um espírito mau. Mas aqui, fundamentalmente, a beleza é a última frase. Ela se levantou e começou a servi-los. Isto é, ela estava como que morta. O encontro com Jesus Cristo faz com que esta mulher renasça, como que ressuscite. Ela se levanta, e o verbo levantar-se é o mesmo verbo da ressurreição, é o verbo egeiro. É o verbo típico para dizer que alguém se levanta para a vida nova em Cristo Jesus, e que Jesus levantou-se pelo poder do Pai na sua ressurreição. Mas o bonito é a última frase. Ela começou a servi-los. Aqui podemos claramente perceber que ela preparou algo para eles comerem, ou pôs à mesa aquilo que já estava preparado, porque na verdade é sábado. Mas não somente. Essa expressão começou a servi-los é uma expressão típica do discipulado. Esta mulher se torna discípula de Jesus, merecedora, recebedora da graça de Deus operada pelas mãos miraculosas de nosso Senhor Jesus Cristo.
ela agora passa a seguir Jesus, ela se torna cristã, ela se torna discípula. É isso que o texto do Evangelho quer nos dizer. Segundo momento, do versículo 40 ao versículo 41. Aí temos um sumário de milagres, de curas e de exorcismo que Jesus realiza. É uma técnica dos evangelistas juntar várias ocasiões de milagres e, sem narrar qualquer um deles especificamente, os evangelistas então fazem um resumo, um sumário de vários milagres. Mais uma vez se percebe a atividade taumatúrgica, a atividade de Jesus que cura, é a mão estendida da misericórdia de Deus, o poder e a autoridade de Deus que realiza o milagre da vida. Finalmente, nós encontramos nos versículos 42 a 44, encontramos aí mais uma característica bonita do Evangelho de Lucas. Jesus que se retira a um lugar deserto em oração. Se vocês fizerem o trabalho bonito de ler o Evangelho de Lucas todo, de ponta a ponta, ler corridamente o Evangelho de Lucas, numa leitura corrente, será muito interessante. Tente perceber e até anotar no seu caderno todas as vezes em que Jesus está na montanha ou num lugar deserto em oração. O Jesus apresentado por Lucas, constantemente, nas madrugadas, ele se retira em lugares desertos para a oração. Nestes lugares desertos, Jesus permanece na intimidade com o Pai e toma as suas principais decisões. Qual foi a decisão tomada hoje? Está no versículo 43. Eu devo anunciar a boa nova do reino também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. Percebam, na intimidade com o Pai, no silêncio da oração, Jesus começa a tomar a decisão de iniciar um grande projeto missionário, pregando a palavra de Deus pelas aldeias e cidades da Galileia, e Lucas inclusive utiliza a palavra Judeia. Os estudiosos dizem que Lucas, como escreveu distante da Palestina, ele não conhece bem a Palestina. E ele utiliza a palavra Judeia no sentido amplo da palavra. Judeia aqui significaria Israel. Marcos, nessa passagem, diz que a região na qual Jesus pregou o evangelho foi a Galileia. Então é muito provável que seja a Galileia somente, e que Lucas utilize a palavra Judeia no sentido lato, no sentido amplo da palavra. Mas o bonito é perceber, Jesus toma a decisão de pregar a boa nova do reino. Mais uma vez encontram-se esses dois trilhos da atividade missionária de Jesus. A palavra proclamada, os milagres realizados. Isto é, as ações libertadoras comprovam a força e a autoridade da palavra que Jesus anuncia. Que Jesus cure todas as nossas doenças e enfermidades físicas, psicoemocionais e espirituais. E nós, na graça de Cristo, acolhamos a sua pregação, acolhamos a sua palavra, porque é palavra de vida eterna. Aproveite então que está começando o mês da Bíblia para ler todo o Evangelho de Lucas de ponta a ponta. Um abraço a você, fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.